Fala, gente, graça e paz. Estamos no quinto dia da nossa leitura bíblica. Nós lemos Jó capítulo 4, 5, 6 e 7 e Gálatas capítulo 6. E eu quero orar com você para que Deus te abençoe. Eu quero falar um pouco sobre esse tempo, esse texto que nós lemos, esse momento que nós lemos da vida de Jó, vida difícil, né? E que Deus possa te abençoar nesse dia, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida dessa pessoa que aqui está. Te louvo porque o Senhor continua sendo fiel, mesmo quando nós não compreendemos os teus caminhos, os teus propósitos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça se renove no nosso coração, que o Senhor esteja nos fortalecendo para caminharmos nessa vida de forma digna, de forma honesta, de forma reta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos lá, gente. Jó estava lá triste, porque tinha perdido tudo e estava doente, estava lá com o corpo em chagas. Não doença de morte, mas ele estava sendo injuriado. Ele não estava com uma doença em que ele era terminal. Ele estava com úlceras no corpo, então ele estava tudo lascado mesmo. E sem vontade de viver. Nós vemos isso no capítulo, na palavra de ontem, nós vemos isso. E aqui vem um amigo dele, o Elifaz, que ele é até meio duro. Os termos usados mostram uma certa dureza. O ponto que ele faz era o seguinte: Jó, você sempre creu em Deus, você se apoiou no seu temor do Senhor, a sua vida, nós sabemos disso. Como pode alguém sofrer como você está sofrendo sem que essa pessoa não tenha feito nada para com Deus, não tenha agido de forma leviana de alguma forma? Então, Elifaz estava supondo que talvez Jó estava escondendo uma vida medíocre, uma vida mentirosa, uma vida hipócrita em relação a Deus. E ele usa todos esses argumentos depois que 2 capítulos de Elifaz falando e repreendendo Jó na postura dele. Por que ele está repreendendo? Porque Jó se colocava como inocente e ele estava sendo exprimido por Deus. E Jó faz a sua defesa. Jó continua na mesma posição, que ele não tinha feito nada, que Deus o estava espremendo, ele estava sofrendo. Jó continua numa posição, não dá nem para falar que é vitimista, porque de fato Jó estava numa posição triste. Então Jó não estava só se vitimando, mas o argumento, tipo, coitadinho de mim, Jó não estava sendo um coitadista, mas ele estava falando sim que ele estava em sofrimento, não tinha feito nada, e o questionamento dele para com Deus é o que ele fez, né? Gálatas capítulo 6 vai falar que nós não existe, falava de várias coisas, mas nós não semeamos, não colhemos nada que antes não havíamos semeado. E a pergunta é: o que Jó semeou? O que aconteceu para tudo aquilo acontecer na vida de Jó? Se acontecesse com a gente, como que eu devo pensar? Porque nós estamos lendo, nós vemos qual foi a semeadura que Jó jogou na terra para que ele colhesse todo aquele sofrimento, para que ele assumisse. Em relação a Gálatas 6, tá aí, é um erro muito comum de leitura bíblica. Nós não podemos pegar Gálatas 6 e aplicar no caso de Jó, porque não é o mesmo contexto. Gálatas 6 está falando de pessoas malignas. É verdade o que Elifaz falou: pessoas que fazem o mal, eles recebem a paga de Deus mais cedo ou mais tarde. Pessoas que fazem o bem, Deus o protege e o cerca. Isso é uma verdade, mas ainda existe no nosso Deus uma soberania tal que ele sabe os caminhos, que ele leva os filhos deles, pessoas que Deus confia muito, pessoas muito fiéis, por caminhos difíceis, porque existe um propósito maior naquele lugar, um propósito de salvar a humanidade, um propósito de testemunhos que vão ficar para a eternidade, para outras pessoas serem abençoadas. O nosso Deus não é só justiça. Deus, ele tem caminhos que para nós serão injustos, e o caminho que Jó estava trilhando era um caminho que aparentemente era injusto, porque todos ali não conheciam o propósito de Deus acima que estava acontecendo ali. Todos ali achavam que conheciam a Deus, achavam que conheciam o propósito de Deus, tanto Jó como Elifaz. Elifaz um pouco mais duro com seu amigo, e Jó achando que Deus estava ali sem motivo algum. Existia um motivo, existia uma confiança tal que Deus tinha em Jó para que ele passasse por aquilo. Aí a gente pensa naturalmente: poxa, mas aquilo era muito pesado, como Deus pode fazer isso? Andar com Deus nem sempre é fácil. Isso é um mito que se coloca no andar com Deus.
E vão ter certos momentos que vão dar vontade sim de não andar com Deus. Existem provas que Deus coloca para nós. Deus é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia fala como pode a criatura contender, brigar, tretar com o Criador. Como pode uma cadeira brigar com o carpinteiro? É a mesma coisa que nós nos colocamos. Mas assim eu não vou andar com Deus. Normalmente a pessoa que não ama a Deus, não crê em Deus, ele vai tomar essa posição. Porque o foco desta pessoa é satisfazer os seus próprios deleites. Eu não quero sofrer. Eu não quero viver uma vida, andar com Deus para que Ele me faça sofrer. E de fato, uma pessoa que não ama a Deus não vai querer viver. Uma pessoa que serve a Deus e entende que ela é feita em pecado, que ainda que nós tentemos, como Jó, dizer que eu sou o mais honesto possível, não fiz nada de errado, contra Deus nós não podemos nos colocar como puros e extremamente honestos. Porque quem somos nós para nos comparar com a pureza de Deus, com a grandeza de Deus? Esse é o pensamento contrário a isso, é pensamento de pessoas que de fato não conhecem a Deus e nem o querem conhecer. Estão querendo usar a Deus, usar o conhecimento de Deus para que eles se beneficiem. É uma pessoa que é como se fosse um comércio, sabe? Eu quero trocar. Eu tenho um bem que é a minha fidelidade, eu quero entregar essa fidelidade para Deus. Aí em troca eu quero que Deus me dê presentes, me cuide, me fale as coisas. E não é esse o propósito do andar com Deus. Nós vemos em Jesus, nós não estamos lendo ainda em Jesus, mas nós vemos em Jesus que nós somos filhos e um filho confia, o filho que Deus apresenta é um filho que confia na obra do Pai, confia naquilo que o Pai vai fazer. E esse é o chamado para mim e para você. Ainda que você ande por caminhos difíceis, se você de verdade ama a Deus e sabe que Ele é fiel, você vai perseverar. Você vai buscar força das minhas palavras, buscar força na Bíblia para perseverar. E não vai procurar motivos para satisfazer o seu deleite, o seu grito, o clamor da sua alma. Às vezes o clamor da sua alma é pecaminoso e é o que estava acontecendo aqui. Quando Jó se levanta contra Deus, ele está se levantando levianamente. E lá na frente nós vamos ver tudo isso. Mas vamos aqui observando cada detalhe dos argumentos dos amigos e da vida de Jó. Nós vamos nos encontrando ali em muitos argumentos, em muitas situações. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Espero que essa palavra seja poderosa no seu coração. Se você tem alguém que gostaria de participar desse plano de leitura, existe um link aqui na descrição, você pode clicar lá e a pessoa entra direto nesse plano de leitura e não dá tempo. Estamos apenas no 5º dia. Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.